Boa noite, pessoal. Eu sou Ana Paula, vou fazer o estudo hoje aqui na Casa Espírita Estrada da Luz. Estamos já nos aquecendo para o nosso estudo. Estou aqui aguardando a chegada dos nossos amigos, daqueles que estarão conosco nesta noite. Desejo a todos os internautas, os amigos que estão chegando, que sintam-se acolhidos para fazermos esse estudo tão importante. Coisa boa, chegando pessoas. Que alegria recebê-los aqui. Ó, que coisa boa, mais gente chegando. Alguns companheiros da casa, né? Eu estive nessa casa há muito tempo atrás e é uma alegria muito grande poder voltar aqui. Ó, tô recebendo boa noite. Que coisa boa. Hoje estaremos estudando um tema tão importante, especialmente nesse momento aí especial que estamos vivendo, né, da pandemia. Então, espero que possamos aprender bastante aqui no estudo de hoje. Franciele, boa noite a todos. Tema muito apropriado, a Sônia está nos dizendo, é isso? Muito legal. Estamos aí aguardando uns minutinhos para que as pessoas se acheguem. Coisa boa, Cristiana acabou de entrar. Lorena. Muito legal. Como é bom, né? Essa tecnologia que nos permite tanta coisa. Essa é uma parte muito interessante desse nosso tempo, né? Estamos descobrindo como é estar junto sem estar junto, né? Num tempo atrás estaríamos na casa espírita, nas cadeiras, nos bancos, aguardando o início da reunião. E hoje estamos aqui, cada um da sua casa, mas conectados pela internet e conectados pelos vínculos, pelo afeto e pelo propósito de estudo, de estudar esse tema tão importante. Mais amigos chegando, coisa boa. Muito bom acenando para todo mundo aí. Olha, mais gente chegando. Darcy, Sandra. Boa noite, Sandra. Muito obrigada pelo bem-vinda. Aldejare Lázara. Muito bom, meus amigos. No meu relógio são pontualmente 20 horas. Conforme combinado, vamos dar início à nossa reunião e os amigos que forem chegando vão se juntando a nós ao longo desse nosso estudo, né? É uma alegria muito grande estar aqui com vocês, para mim, uma experiência diferente
né? Como eu disse, mas diferente por ser virtual. E eu espero que hoje possamos nos conectar em pensamentos para que esse estudo faça sentido para a gente, né? Porque eu tenho certeza que é um estudo muito, muito importante. Então, eu gostaria, para a gente começar o nosso estudo, de convidar todos a encontrarem uma posição confortável, onde estão, de preferência fechar os olhos, a serenar os pensamentos para nos conectarmos a Deus, aos amigos espirituais, nossos anjos da guarda, especialmente os benfeitores dessa casa espírita que nos acolhe nesse dia de hoje, nessa noite. Vamos nos conectar em primeiro lugar para agradecermos as bênçãos da vida, a oportunidade dessa encarnação, a oportunidade desse momento de estudos. Obrigada, Pai, muito obrigada. E pedimos, Senhor, o amparo e a proteção para o nosso estudo da noite de hoje, para que possamos aproveitar esse tempo para clarear os nossos pensamentos e acalmar os nossos corações ao estudar esse tema tão importante que é a morte. Rogamos, Pai, que além do nosso estudo, que os fluidos desse momento, as boas energias possam chegar a todos os encarnados e desencarnados, conectados a nós nesse momento e que estejam necessitando de preces, de amparo, de proteção, que recebam as boas vibrações emanadas por nós nesse momento. Na certeza do amparo, damos por iniciado o nosso estudo com a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe, Pai, as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. Não nos deixeis cairmos em tentação. Livra-nos dos males e que assim seja. Com essa prece, damos por iniciado o nosso estudo da noite de hoje. Meus amigos, hoje nós vamos falar sobre o tema morte. Morte na visão espírita. Mas antes de chegarmos à morte, a estudar esse tema na visão espírita, vamos começar falando da morte. O que é a morte? O que é a morte? É o fim da vida física. É quando esse corpo no qual habitamos para de funcionar. A morte é o final de um ciclo da vida. Se a gente pensar, antes de olhar pela ótica espírita, se a gente for pensar que a morte é uma etapa importante da existência humana. Na natureza, tudo nasce, desenvolve, cresce, reproduz e morre. Esse é o ciclo da vida, o ciclo das plantas, o ciclo dos animais e o ciclo nosso, de nós humanos. Mas acontece que a morte é uma etapa importante da vida, mas na nossa cultura é um assunto muito proibido, muito pouco dito, muito pouco conversado. Todos nós sabemos, é muito comum a gente escutar que a única certeza que a gente tem nessa vida é que a gente vai morrer.
Mas mesmo sabendo que todos nós vamos morrer, nenhum de nós vamos ficar para semente, seja rico, pobre, alto, baixo, independente da classe social, independente da estrutura física, todos nós vamos morrer. Isso é uma condição da vida. Quando é que nós vamos morrer? Não sabemos. Não sabemos. Essa é uma caixa de surpresas também. A gente sabe que chegará o momento desse evento na nossa vida, da morte. Mas nós não sabemos quando. E por não conversarmos sobre esse assunto, ou conversarmos muito pouco, estudarmos muito pouco, eu estou falando numa visão geral na nossa sociedade, o que acontece é que a hora que esse evento chega para nós, ou para um querido nosso, um ente, um amigo, um familiar, como que na média a gente funciona? Com um susto. Com desespero. É como se a gente, ao não conversar, ao não nos prepararmos para esse momento, a gente vive como se isso não fosse acontecer. E a hora que acontece, a gente se choca, se assusta, e aí na hora, sem ter trabalhado muito, a gente vai ter que se virar para dar um jeito de viver aquela situação que a maioria de nós não gostaria de viver. E aí, o fato de não conversarmos dessas questões, o fato, não é que todos, é a maioria de nós, a nossa sociedade, a nossa cultura tem esse assunto como um assunto tabu. Então, nós não temos na escola, por exemplo, na escola convencional, uma aula sobre a morte. As famílias raramente se reúnem para conversar sobre a morte. E muitas vezes, quando morre alguém, esse assunto é meio escondido, por exemplo. É muito comum esconder isso das crianças, né? Então, assim, não permitir que esse aspecto da vida faça parte da nossa vida. Então, a gente vive na nossa cultura, a gente lida com a morte muito mal, no geral. Por quê? Porque ele é um assunto proibido. Porque ele é um assunto pouco explorado. E na medida que a gente não conversa, ou conversa muito pouco, que a gente não estuda, que a gente não tem oportunidade de refletir sobre uma questão, isso nos impede de encontrar ferramentas, recursos em nós, para a gente lidar com uma situação que nos ocorrerá. Seja a nossa morte, ou a morte de alguém próximo de nós. Então, esse é o jeito que a gente lida com a morte aqui, na nossa cultura. Mas é importante lembrar que esse não é o único jeito de lidar com a morte. Em outras culturas, se lida com a morte de jeitos diferentes da nossa. Mas eu vou focar na nossa cultura. Então, a gente sabe que esse é um evento importante, mas por não nos prepararmos, a gente segue como se ele não fosse acontecer. Tem uma pesquisadora muito importante, a Elizabeth Kubler-Ross. Ela já desencarnou, uma médica que estudou muito o fenômeno da morte. Uma médica que trabalhava com pacientes em EQM, experiências de quase morte. Pacientes que entravam em coma, pacientes que ficavam um tempo grande nesse movimento, depois voltavam e relatavam o que tinham percebido, o que tinha acontecido, pacientes que tinham doenças graves, pacientes terminais. E ela fez todo um estudo sobre a morte e o morrer, ela estudou as fases do luto, tá? E ela é uma das pessoas mais importantes que a gente tem no mundo sobre essa temática. Pouco estudada, inclusive, entre os médicos. Porque estudar a morte, os médicos, na maioria, estudam nas faculdades, se estuda as doenças. Mas para estudar a morte, é necessário estudar a vida. Olha que interessante. Quanto menos a gente pode olhar para a morte, menos a gente vive a vida.
Porque se a gente considerar a morte como um evento que faz parte da vida, nós vamos começar a repensar a forma com a qual a gente vive a nossa vida. Muitos de nós não vivemos a vida com todo o potencial que podemos explorar do momento presente. Às vezes a gente fica tão preocupada com o que passou ou com o que virá, que o único momento efetivamente possível de ser vivido, que é o presente, passa batido. E aí a gente funciona como se fôssemos mortos-vivos. Ou seja, na medida que eu não estou presente nas situações que eu estou vivendo, na medida que eu não me entrego ao momento presente, na medida que eu não exploro as oportunidades que o momento está me oferecendo, né, na vida, eu passo a funcionar como alguém que vai vegetando na própria vida. É como se a gente começasse por não viver a vida, a gente acaba funcionando meio que vegetando na própria vida. Então eu estou falando da morte de um jeito geral, mas um dos efeitos colaterais importantíssimos que deveria nos encorajar a falar da morte é que quando a gente considera a morte como um efeito, como uma etapa natural da vida, nós vamos aproveitar melhor a nossa vida, a vida que está ao nosso dispor agora. Mas até agora eu estou falando da morte numa visão geral. E quando a gente amplia ou aprofunda um pouquinho mais o estudo da morte, nós vamos perceber que tem formas diferentes na nossa cultura de lidar com a morte, de compreender a morte e, consequentemente, como eu disse, de viver a vida. Nós temos, por exemplo, uma das formas de olhar para a morte é a visão materialista da morte, consequentemente, da vida. Vou falar daqui a pouquinho. Mas a gente tem essa visão e nós temos a visão espiritualista da morte e da vida. E nós temos também a visão espírita da morte. Só que para chegar à visão espírita da morte, eu quero passar por essas formas outras de compreender a vida. Certo? Então, quando a gente pensa na visão materialista da morte, nós vamos colocar nesse grupo as pessoas que veem a vida como essa vida que começa no berço e termina no túmulo. Então, para uma pessoa materialista, ela vai entender que morreu, acabou. Então, quais são as consequências desse tipo de compreensão da vida? Quando eu entendo que a vida se resume a essa existência, a esse corpo, a essa experiência, que a minha vida são esses anos que eu estou aqui entre o berço e o túmulo, esta compreensão da vida vai me levar a uma forma peculiar de viver a minha vida e, consequentemente, de lidar com a minha morte. Quais são as possibilidades que essa visão materialista traz para uma pessoa? Por exemplo, de trazer um apego muito grande aos bens materiais, um apego muito grande ao corpo, um apego muito grande às coisas, um apego muito grande a tudo, como se tudo fosse se resumir ao aqui e agora. Então, uma pessoa muito apegada, quando ela passa, por exemplo, muito apegada aos bens materiais, quando tem uma perda material e ela entende que a vida se resume a essa vida, a tendência é de um desespero muito grande. Uma pessoa materialista que enxerga essa vida como única vida é uma pessoa que, diante da dor, da doença, dos problemas e das dificuldades inerentes
a nossa condição de reencarnados na Terra, que é um planeta de provas e expiações, uma pessoa que enxerga então a vida como essa vida, um materialista, quando vêm os problemas vão ficar muito grandes, muito desesperadores. Então essa visão materialista vai trazer uma dificuldade muito grande para lidar com as surpresas que a vida nos traz, que são os desafios, porque a vida é uma escola. Nós sabemos disso, mas o materialista normalmente ele não pensa isso. Ele pensa que a vida é um evento curto, que vai durar alguns anos e que ele tem que explorar ao máximo todas as possibilidades materiais dessa experiência. Então são pessoas que vão, além de se apegar muito, tem uma tendência a abusos de vários jeitos. Por quê? Porque se a vida se resume a essa vida, eu tenho que comer tudo, comer muito, beber muito, é uma tendência maior aos exageros de toda a espécie. Outra coisa que acontece com essa leitura materialista da vida é um medo muito grande. Por quê? Porque se eu tenho um problema, né, uma doença, um problema, o medo fica muito grande. Por quê? Porque eu posso perder essa vida, esse corpo, esse filho, esse marido, né? Então, como é que uma pessoa materialista tende a olhar para a morte? Morreu, acabou, mas vai fazer de tudo para nem olhar para essa condição. Por quê? Porque uma vida que está sendo explorada ao máximo e sendo vivida de um jeito muito imediatista, fica muito complicado pensar que essa vida vai terminar. Então, quando vem os problemas, a gente estuda nas obras de Kardec, em outras obras espíritas, que o materialismo é uma das possíveis causas do suicídio. Porque o materialista tende a ser uma pessoa muito desesperançosa, muito desesperada diante dos problemas. Então, ele não tem esperança de que aquilo vai passar, né? Então, se eu fui acometido por um problema, por uma perda, por uma dificuldade material, e aquilo não vai passar, e se morreu, acabou. É assim que os materialistas pensam. Então, qual que é uma opção pensada? A opção do suicídio. A opção do suicídio. Então, se morreu, acabou, eu tô com um problema, tá difícil viver, eu acabo com a vida. Então, a gente sabe que essa pode ser uma das causas, porque normalmente por trás de um suicida tem um desesperado, tem uma pessoa que precisou de um socorro e não viu perspectiva. Normalmente o suicídio, ao contrário de parecer um ato de coragem, é um ato de desespero e de covardia. Por quê? Porque coragem é dar conta de viver o que a vida está nos convidando a viver. Só que o materialista, ele tende então a ser uma pessoa que reduz a sua vida a tudo que é material. E aí, além dessas consequências, uma outra consequência importante é a da solidão, né? Que é muito comum quando a gente pensa nisso. E, por exemplo, o materialista que vai vivendo essa vida, né? A gente sabe que a vida tem ciclos, né? Então a gente nasce, o bebezinho, vamos imaginar que o bebezinho cresceu, passou pela adolescência, a juventude, a idade adulta e vem a velhice. Então, na velhice é natural que a gente tenha uma alteração, a decrepitude mesmo do corpo. Então, se o materialista é muito ligado a essa matéria, vai se desesperando com as rugas, com as limitações naturais dessa etapa da vida, né? Porque a gente sabe que a velhice vai chegando e vai caminhando em condições naturais. Quando não há uma morte por algum acidente ou uma doença que chegue antes, a gente sabe que a velhice é o prenúncio do desencarne. Então, se a pessoa, o materialista, enxerga que a vida é essa, também vai ter muita dificuldade para lidar com essa etapa do envelhecimento. Bom, diante disso, como que o materialista então lida com a morte?
normalmente, como morreu, acabou. Mas como morreu, acabou? Meus afetos, meus amores. Então é muito desesperador, na maioria dos casos, lidar com esse evento da vida que é a morte, tá? Então esse é um jeito. Então tem um grupo de pessoas na nossa cultura que lidam com a morte nessa visão materialista. E a gente tem também o grupo que vai ter uma visão espiritualista. O que é uma visão espiritualista? É aquele grupo de pessoas que sabe que a vida não se resume a esse corpo, que existe uma alma que sobrevive à morte, que existe um espírito que sobrevive à morte. Né? Essa é a visão espiritualista da vida. Né? E dentro da visão espiritualista, nós temos a visão espírita da vida. O que acontece é que esses fenômenos são estudados há muito, mas Allan Kardec, há alguns anos atrás, ele trouxe para a gente, ele organizou uma série de obras que a gente chama dos livros. Ao pesquisar os fenômenos das mesas girantes, a partir daí ele era um excelente pesquisador, professor lá na França, e ele organizou uma série de livros que a gente chama do Pentateuco, que é o conjunto de livros básicos da doutrina espírita. E a gente sabe que a doutrina espírita trabalha 3 aspectos: ciência, filosofia e religião. Ou seja, o espiritismo organizado por Allan Kardec, ele veio nos trazer respostas para o sentido da vida. De onde vim, quem sou, para onde vou. E o espiritismo veio nos ofertar um estudo sistematizado e uma explicação científica da morte. E, na verdade, ele veio dizer que a morte é do corpo. Quem morre é o corpo. Que nós somos espíritos imortais. Que quando o corpo para de funcionar, foi só o corpo que morreu. O espírito não morreu. O espírito sobrevive ao corpo. Esse foi um dos grandes ensinamentos da doutrina dos espíritos. Seríssimo, importantíssimo. E entre outros ensinamentos, o espiritismo também vem dizer que Deus é uma energia criadora, causa primária de todas as coisas, né? Ao contrário de outras compreensões de Deus, o Espiritismo vem nos dizer, Kardec pergunta aos espíritos, é a primeira pergunta do Livro dos Espíritos, ele pergunta: que é Deus? Ele não pergunta quem é Deus. E nesse capítulo todo tem várias explicações, inclusive fica claro que nós não temos ainda condição de compreender profundamente o que é Deus. Mas é importante sabermos que Deus é a causa primária de todas as coisas, que Deus é uma energia, que Deus é imaterial, que Deus é onipresente, onisciente, mas tão importante quanto tudo isso é entender. O Espiritismo vem nos dizer que Deus é amor e justiça. E que nós estamos todos, sendo materialistas ou não, todos somos criados, criaturas de Deus, e estamos sob a sua tutela amorosa. Então o Espiritismo vem nos dizer, somos filhos de Deus. E fomos criados por Deus, em algum momento, lá atrás, como espíritos simples e ignorantes, com um propósito.
Meus amigos, eu peço desculpas, tivemos um problema, a internet caiu. Me perdoem. Mas onde eu estava? Eu estava dizendo que o Espiritismo então vem nos dizer que somos filhos de Deus e que, independente de sermos materialistas ou não, estamos todos envoltos no amor e na justiça divina. O Espiritismo então nos diz que fomos criados por Deus como espíritos simples e ignorantes, com o objetivo de nos aperfeiçoarmos através da nossa reforma íntima, e que nos foi dado o livre arbítrio, ou seja, nós temos dentro de nós uma bússola chamada consciência, na qual estão inscritas as leis de Deus. E nós temos a opção de escolhermos se vamos cumprir a nossa jornada de um jeito mais rápido ou mais lento, porque todos estamos fadados a crescer, a nos desenvolvermos, a executarmos a nossa reforma íntima através do nosso aperfeiçoamento moral, intelectual, né? Então o Espiritismo vem nos dizer isso, e o Espiritismo vem também nos dizer que a morte não existe, então. Meu corpo morre. E esse corpo vem nos dizer que a morte não existe e que essa existência é muito importante, esta vida, esta encarnação. Mas se somos espíritos que já vivemos muitas vidas e viveremos tantas outras, tudo que nos acontece nesse intervalo entre berço e o túmulo é de extrema importância para a nossa vida aqui, mas para a nossa verdadeira vida, que é a vida do espírito. As experiências que vivemos no nosso corpo são experiências muito, muito importantes para o nosso desenvolvimento espiritual. Com essa visão, muda toda a nossa forma de lidar com a morte e, consequentemente, com a vida. Porque se nós entendemos que somos espíritos habitando um corpo, quando estamos diante de doenças, problemas, dificuldades materiais, problemas em relacionamento, tudo isso que nos aflige, que são os nossos desafios reencarnatórios, que não acontecem por acaso, porque o Espiritismo vem nos dizer que somos consequência de nós mesmos. Se estamos passando por problemas agora, esses problemas são expiações, ou seja, eu estou aqui para expiar erros do passado, ou são provas que vêm aqui provar a minha melhora, me testar, né? Porque nós sabemos que estamos habitando um planeta de provas e expiações em transição para nos tornarmos um planeta de regeneração. Sabemos que estamos vivendo esse momento importante. Então o Espiritismo ele vem nos dizer que nós somos consequências de nós mesmos. E os problemas que nos acontecem não são... se somos responsáveis por tudo que construímos para nós mesmos, Deus não errou o problema que mandou para a gente. Se Deus é amor e se Deus é justiça, tudo o que nos acontece está na medida exata da nossa necessidade de desenvolvimento. E é importante lembrar que se Deus é amor, Ele não nos permite passar por um problema maior do que a nossa capacidade de resolvê-lo. E aí, o que isso tem a ver com a morte? Como o Espiritismo vem dizer que a morte não é só a do corpo, é muito natural. Que quando vem a morte do corpo, é muito natural que a gente respeite na nossa própria morte a importância de agradecermos esse corpo que habitamos um tempo. E quando ocorre a morte de pessoas ligadas a nós, dos nossos entes queridos, é muito natural que a gente sinta emoções. A Kubler-Ross fala que tem 5 fases do luto. É muito natural que a gente chore,
Espírita pode chorar, espírita pode ficar triste, espírita vai se despedir. Mas o que o Espiritismo fala? Que é uma despedida temporária. Não é um tchau definitivo, é um até breve. Porque o Espiritismo vem nos dizer que os laços de amor não se desfazem com a morte. Nós continuamos conectados aos que amamos e também continuamos conectados com os que tivemos problemas, que vamos ter que acertar essas arestas em algum momento. Mas é muito importante então pensar que quando alguém querido morre, essa pessoa vai seguir vivendo na nossa memória, mas nós vamos continuar conectados afetivamente a essa pessoa. Só que nós não vamos poder ver, só se formos médiums. Nós não vamos enxergar, né, essa pessoa, mas nós vamos continuar sentindo a presença, sentindo o afeto. Então, a doutrina espírita é uma doutrina consoladora, porque ela vem nos explicar o fenômeno da morte. E se a gente sabe, então, que nossos afetos continuam, e o Espiritismo vem nos dizer também que ao morrer, a gente não desaparece. Nós vamos continuar sendo nós, enquanto espíritos, e nós seremos amparados. Todos nós, quando deixarmos esse corpo, seremos amparados por amigos espirituais. Ninguém fica sem amparo. Deus não tem um filho a perder. Deus não tem um filho a perder. Então, o Espiritismo é uma doutrina consoladora, porque ela vem nos dizer que a vida continua. Ela vem nos dizer que a despedida é provisória. Ela vem nos dizer que essa vida é muito importante, mas ela é uma das muitas vidas. Ela vem nos dizer que os problemas que nos acontecem têm um propósito maior, que é o nosso aperfeiçoamento espiritual. Então, se eu sei disso, quando eu tenho um problema, mesmo que esse problema seja a morte de alguém querido, ou a minha morte que se aproxima, se eu, por exemplo, tiver com uma doença grave, alguma coisa assim, é muito importante. O Espiritismo nos traz ferramentas para a gente vivenciar esse momento de finalização da nossa vida nesse corpo com um pouco mais de calma, de paz no coração, de confiança que essa experiência é fundamental para a minha vida, para além dessa vida, ou seja, para a minha vida espiritual. Então, o Espiritismo nos traz todas essas possibilidades. E o Espiritismo também nos diz que diante da morte de uma pessoa querida, nós temos o direito e precisamos viver essa separação provisória, porque nós não vamos enxergar essa pessoa. Mas o Espiritismo nos diz que além de sentir a presença da pessoa, nós podemos nos encontrar com os nossos queridos durante o sono. Muitas vezes a gente se encontra e não lembra dos sonhos, mas o momento do sono é um momento muito importante, que é o momento que o nosso corpo, quando a gente está encarnado, fica aqui. Nós continuamos vinculados a esse corpo, mas a gente tem possibilidade de uma liberdade do nosso espírito para que a gente possa encontrar com os nossos amores, com os nossos queridos, né? Com aqueles que nos precederam nessa viagem para a verdadeira vida. Por isso o Espiritismo é a doutrina consoladora. E além de tudo isso, o Espiritismo está baseado nos ensinamentos de Jesus. O Espiritismo é o cristianismo redivivo. Então, todos esses ensinamentos, Jesus já tinha nos dito isso lá atrás, que todos somos filhos do nosso Pai, que Deus não nos desampara. E o resumo dos ensinamentos de Jesus é o amor, que é o nosso grande objetivo. Né? E Jesus disse, a máxima de Cristo se resume em amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo
como a nós mesmos. Então, lembrar desse ensinamento de Jesus é de fundamental importância para a gente também adquirir ferramentas para lidar com a morte. Então, são essas questões que eu queria trazer hoje, e eu quero agora trazer um texto, peço licença, para trazer um texto do Victor Hugo. O Victor Hugo foi um poeta, escritor, dramaturgo francês no século XIX, e ele escreveu um livro que se chama A Reencarnação através dos Séculos. Então, ele foi um contemporâneo de Kardec. Ele tem um texto que se chama Partida e Chegada. Eu vou pedir licença para ler o texto. Quando observamos da praia um veleiro a afastar-se da costa, navegando mar adentro, impelido pela brisa matinal, estamos diante de um espetáculo de beleza rara. O barco, impulsionado pela força dos ventos, vai ganhando o mar azul e nos parece cada vez menor. Não demora muito e só podemos contemplar um pequeno ponto branco na linha remota e indecisa, onde o mar e o céu se encontram. Quem observa o veleiro sumir na estrada do horizonte, certamente exclamará: já se foi. Terá sumido? Evaporado? Não, certamente. Apenas o perdemos de vista. O barco continua do mesmo tamanho e com a mesma capacidade que tinha quando estava próximo de nós. Continua tão capaz quanto antes de levar ao porto de destino as cargas recebidas. O veleiro não evaporou, apenas não o podemos mais ver, mas ele continua o mesmo. E talvez, no exato instante em que alguém diz, já se foi, haverá outras vozes mais além a afirmar, lá vem o veleiro. Assim é a morte. Quando o veleiro parte, levando a preciosa carga de um amor que nos foi caro, e o vemos sumir na linha que separa o visível do invisível, dizemos, já se foi. Terá sumido? Evaporado? Não, certamente. Apenas o perdemos de vista. O ser que amamos continua o mesmo. Sua capacidade mental não se perdeu. Suas conquistas seguem intactas, da mesma forma que quando estava ao nosso lado. Conserva o mesmo afeto que nutria por nós. Nada se perde, a não ser o corpo físico de que não mais necessita no outro lado. E é assim que no mesmo instante em que dizemos, já se foi, no mais além, outro alguém dirá feliz, já está chegando. Chegou ao destino, levando consigo as aquisições feitas durante a viagem terrena. A vida jamais se interrompe, nem oferece mudanças espetaculares, pois a natureza não dá saltos. Cada um leva a sua carga de vícios e virtudes, de afetos e desafetos, até que se resolva por desfazer-se do que julgar desnecessário. A vida é feita de partidas e chegadas, de idas e vindas. Assim, o que para uns parece ser a partida, para outros é a chegada. Um dia,
partiremos do mundo espiritual na direção do mundo físico. Noutro, partimos daqui para o espiritual, num constante ir e vir, como viajores da imortalidade que somos todos nós. Victor Hugo. Esse poema Partida e Chegada acho belíssima. Para fechar, tem uma música do Milton Nascimento que ele fala, né, que a vida é uma plataforma de encontros e despedidas. Enquanto uns chegam, outros partem, né? E é isso, gente. Se a gente puder enxergar ou aproveitar esses ensinamentos do Espiritismo para nos auxiliar a compreender a morte, se nos dermos a chance de estudarmos e falarmos sobre a morte, tenho certeza que teremos um grande efeito colateral, que é viver melhor a nossa vida no aqui e no agora. O nome dessa palestra poderia ser A Imortalidade da Alma. Muito obrigada pela atenção de vocês, muito obrigada pelo carinho, e eu desejo que todos possam sair dessa palestra sobre a morte plenos de vida. Um grande abraço para vocês. Tchau, tchau.